RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, começa agora mais um RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Estamos no ar pelas rádios Videira, Vitória, Rádio Tangará e Caçanjurê. E através das plataformas digitais do RBV Notícias no YouTube e Facebook. Agradecendo desde já a sua audiência, vamos juntos nessa próxima meia hora com as notícias do homem do campo e que interessam também a quem mora na cidade. Fique ligado. Destaque do RBV Agro. Previsão de frio com possibilidade de geada pode causar prejuízos para a fruticultura na região. Federação de Agricultura alerta para a previsão de prejuízo nas safras de milho e soja pelo excesso de chuva em Santa Catarina. Apesar da perspectiva de crescimento de 34% na safra catarinense de trigo, geadas tardias e chuvas intensas devem prejudicar a qualidade do grão. Preço do leite pago aos produtores catarinenses cai 28% em 2 meses. Vamos falar também da colheita do pêssego e uma matéria com números expressivos do agronegócio catarinense, que representa 30% do PIB estadual. RBV Agro. E tem previsão de muito frio para a semana que vem em Santa Catarina, condição essa que está deixando muito agricultor de cabelo em pé. Pois é, os produtores de frutas de caroço e de uva podem ter prejuízos significativos. A reportagem é de Wilson Antônio. O mês de novembro pode começar com frio intenso e atípico em 4 regiões do Brasil, especialmente no sul. A queda brusca das temperaturas ocorrerá devido à passagem de uma frente fria seguida de uma forte massa de ar de origem polar. Arlindo Reck Filho, agrônomo da Epagre, diz que se a previsão se confirmar, o impacto pode ser negativo para as culturas do momento. Realmente, se ocorrer esse frio abaixo de zero, ele pode ter uma implicação bastante grande tanto para a fruticultura quanto para culturas anuais de verão, como milho e pastagens anuais aí de verão e perenes de verão em plantio, né? Mas como você mesmo salientou, é apenas uma previsão. Nós temos que acompanhar essa previsão diariamente para ver se esse frio realmente de intensidade abaixo de zero vai se confirmar, né? Acompanhar os modelos, especialmente durante o final de semana, para ver se realmente durante a semana que vem, aí no início, mais para a metade da semana que vem, esse frio intenso vai trazer algum prejuízo aqui para a região. Conforme o especialista, as frutas de caroço podem sentir mais o efeito do frio fora de época. As próprias culturas tradicionais aqui da região, como a fruticultura, que é a parte de uva e frutas de caroço e maçã, podem sofrer avarias, né, se esse frio vier a acontecer abaixo de zero. E também as culturas anuais, como comentei, de milho e pastagens, né? Ainda segundo o especialista, se o frio confirmar e abaixo de zero, as perdas poderão ser significativas. Se realmente ocorrer um frio abaixo de 0 graus, sim, pode ocorrer perdas, mas isso normalmente quando ocorre esse tipo de situação, como já ocorreu também durante o próprio mês de setembro e outubro, normalmente, às vezes, quando ocorre pontual em alguns locais. Então, tem que observar, acompanhar essa previsão sem criar um alarme grande. É importante estar prevenido, né? Para quem tem esses controles de geada e algum sistema de mitigação de risco, né? Para reduzir o risco, para estar atento para algumas medidas que sejam possíveis fazer. Mas também não criar um pânico, digamos assim, e acompanhando no dia a dia essa previsão para poder tomar as medidas que ajudem, né, nessa baixa de temperatura aí. Por falar em fruticultura, nós já gravamos um programa especial sobre a colheita do pêssego na primeira quinzena do mês de outubro e temos mais um registro sobre a safra dessa fruta bastante cultivada aqui na região. A reportagem é do Douglas Alves. Estou hoje aqui no sítio, né, do Marcelo Grassi, ele que é produtor de pêssego e um pêssego precoce e já está acontecendo a colheita. Marcelo, que tipo de variedade é essa desse pêssego que já está maduro, diferente, né, de outras variedades que o pêssego fica maduro um pouquinho mais tarde? Essa aqui é a variedade é o PS 25 que falam, ou PS do cedo, né? É uma variedade que começa geralmente ali pro dia 15 de outubro, 10 de outubro, né? Eu já passei 3 vezes colhendo, então ele adiantou ali em torno de uma semana, mais ou menos. E a questão da produção e o preparo do pêssego é o mesmo
das outras variedades? Você tem que ter cuidado com o frio, né? Ele é um pêssego bastante vivo, ele começa a florescer muito cedo, né? Então você tem que ter combate à geada por irrigação, senão é muito difícil você colher. Tivemos períodos de frio, o calor que vem em junho, em julho ali, né? Período de poda também, brotação. Houve perdas nessa variedade de pêssego durante esse período? Como é que foi? Ele adiantou um pouco a florada, né? Mas perca exatamente não, porque a gente teve que irrigar, né? Passei várias e várias noites aí acordado fazendo irrigação. A produção dessa variedade, desse pêssego para o mercado hoje, como que está variando aí a questão de valores o quilo? A gente está com uma produção boa, né? Então os valores estão ali entre 4,5 e 5,5, conforme o tamanho do pêssego, né? É complicado, o diesel tá caro, tudo, né? Maquinário, bomba, irrigação, se montar o sistema. Um grande investimento antes para depois você tirar o lucro. É um investimento que você tem que fazer antes para depois você ir tirando aos poucos, né? Mas eu acho que no preço que a gente tá vendendo esse ano compensa, porque a produção tá sendo boa, né? Tá perdendo um pouco de calibre. O tempo tá meio frio ainda, saindo pouco sol. Ele praticamente nem viu o sol nessa safra, né? A questão de pragas, Marcelo, nesse momento da colheita, o que tem aparecido também nos pêssegos? Uma situação preocupante ou não? Não. Agora esses pêssegos do cedo, ele é tranquilo. O que mais incomoda o pêssego, digamos que é a podridão e a mosca da fruta, né? A podridão você controla ali na flor, né? Agora, a podridão em si não tem mais muito o que fazer, né? E a mosca ainda, esse ano tem um ano frio e tal, um dos lados bons desse frio mais tardio é que talvez ele dê uma atrasadinha na entrada da mosca, né? Que ela é mais do calor e entra ali mais em novembro, dezembro. Então, por enquanto, ele tá tranquilo. Ataque de passarinho, isso aí eles incomodam um pouco. Azulão, até mesmo o jacu. Volta e meia a gente encontra no meio do pomar aí, bastante pêssego bicado. Quanto tempo já você produz essa variedade? Esse pêssego aqui está no 4º ano. 4º ano? Isso. Eu tenho 1 hectare dele e tô gostando. Tô gostando. Uma variedade que você praticamente começa o grosso da safra, depois nas outras variedades já começa tudo colhida, né? Então é uma variedade, digamos assim, para garantir os custos da safra, assim, colheita, mão de obra e produtos e tal do restante, né? E o que vem depois, se Deus quiser, que seja lucro. Marcelo, perspectiva então da colheita deste ano? Foi trabalhada para em torno de umas 25 toneladas por hectare, né? E vai chegar ali no total de umas 150, talvez 160, depende de como é que vai desenvolver bem a fruta. Teria potencial para mais. Mas teve algumas quadras aí que essas jadas tardias aí onde eu não tenho combate à irrigação prejudicaram bastante. Então aí deu uma quebrada. Mas até a gente tá faceiro. Nós recebemos uma atualização dessa matéria agora que já encerrou a colheita da variedade PS. Agora, os produtores que têm a safra escalonada estão colhendo a cultivar chimarrita e logo depois vem o pêssego PS do Tarde. Para quem ainda não viu as nossas reportagens em vídeo sobre a colheita do pêssego aqui na região meio-oeste catarinense, vale lembrar que tem 2 conteúdos especiais lá no YouTube do RBV Notícias. RBV Agro. Das frutas para os grãos. A Federação da Agricultura alerta para a previsão de prejuízos nas safras de milho e soja pelo excesso de chuva em Santa Catarina. Repórter Patrícia Gomes. Em função dos volumes elevados de chuva em Santa Catarina entre o fim de setembro até a semana passada, a Federação da Agricultura no estado alerta para os prejuízos que devem ocorrer nas safras de milho e soja. O milho, plantado no fim de setembro, não encontrou condições adequadas para se desenvolver e a plantação de soja, que já deveria ter sido iniciada, está atrasada em função das terras encharcadas. De acordo com o vice-presidente da FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Enori Barbieri, a chuva tem atrapalhado a atividade do campo. É safra de grãos prejudicada, lavouras alagadas e pastagens sem qualidade para a alimentação do gado leiteiro. Nós estamos tendo um período muito chuvoso que desde o ano de 2014 nós não tínhamos um período de época de primavera tão chuvoso quanto esse que não permitisse há quase um mês os trabalhos ou as máquinas entrarem no campo. Então eu diria a você que nós estamos começando a contabilizar grandes prejuízos de preocupação para a próxima safra. Então é uma safra implantada com custo muito alto e que se o produtor começar a contabilizar perdas, nós não temos nenhuma dúvida que nós teremos um grande prejuízo esse ano por conta dos custos de produção e já começando a contabilizar perdas para a próxima safra. As lavouras de soja já deveriam ter sido iniciadas há pelo menos 15 dias e o milho já deveria estar numa fase de desenvolvimento diferente, como explica Enori Barbieri. Nós estamos vendo lavouras de quase 50 dias com milho muito amarelado e sem crescimento por conta da terra muito frio e excesso de chuva quase todos os dias. Isso está atrapalhando muito o desenvolvimento dessa lavoura do milho
E Santa Catarina, como um estado diferenciado, e necessita muito da cultura do milho, novamente está vendo dificuldade em poder melhorar o seu abastecimento interno e tendo que voltar de novo, buscar produto fora, que nos tira competitividade. A previsão do tempo também não deixa o agricultor catarinense otimista quanto à possibilidade dos prejuízos serem minimizados, talvez por uma safra de alta qualidade. Daqui para frente, as chuvas devem começar a ficar mais escassas, sob a influência do fenômeno Laninha, e a estiagem é que poderá ser o problema. Infelizmente, quase o 4º ano seguido que em Santa Catarina o clima se manifesta desfavorável às culturas que a gente vem trabalhando, trazendo prejuízos. E este ano é um ano muito difícil, porque afinal de contas, o ano passado tivemos estiagem, mas plantamos a safra com custo baixo e tivemos aí preços muito bons na comercialização. Então o produtor está muito apreensivo com esse ano, muito difícil para essa nova safra. O seguro agrícola, que poderia reduzir as perdas dos agricultores catarinenses, ainda é uma estratégia de retaguarda adotada por poucos, exceto quem tem financiamentos do Pronaf, que é obrigado a ter o seguro. Os demais produtores catarinenses, notadamente de médio e grande porte, não contratam o seguro agrícola, considerado com valores ainda muito altos, embora os subsídios do governo federal. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. Vamos fazer uma pausa agora, tomar uma água, um cafezinho, quem preferir um chimarrão, e na volta do intervalo nós voltamos com reportagens, uma delas sobre a safra de trigo em Santa Catarina. Também vamos falar sobre o leite e a exportação de carne suína no nosso estado. Voltamos já. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. A extensionista Edilene Steinweiter retornou nesta semana à presidência da EPAGRE. Ela se afastou do cargo no final de março para concorrer ao cargo de deputada estadual. A volta dela à presidência foi aprovada pelo Conselho Administrativo da EPAGRE. Edilene é funcionária de carreira da EPAGRE. Ela ingressou na empresa em 2002, exercendo a função de extensionista rural no município de Ponte Serrada. No ano de 2011, assumiu o cargo de gerente regional da EPAGRE em Xanxerê. Em 2015, tornou-se gerente estadual de extensão rural, onde permaneceu até a posse na presidência da EPAGRE, que foi em 7 de fevereiro de 2019. Ela foi a primeira mulher a presidir a EPAGRE. É graduada em agronomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina em 1999, tem mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria em 2009 e especialização em produção de ruminantes pela Universidade Federal de Lavras. RBV Agro. Nosso próximo destaque agora, apesar das perspectivas de crescimento de 34% na safra catarinense de trigo, geadas tardias e chuvas intensas devem prejudicar a qualidade do grão este ano. Patrícia Gomes. A safra catarinense de trigo começou a ser colhida com perspectiva de crescimento de 34% em relação ao ano passado. Contudo, as geadas tardias, chuvas intensas e falta de luminosidade podem comprometer a produtividade e a qualidade do grão. Isso é o que aponta o Boletim Agropecuário de outubro, com os indicadores das principais cadeias produtivas do agronegócio catarinense, divulgado pela EPAGRE-CEPA. Segundo o engenheiro agrônomo João Rogério Alves, analista de socioeconomia da EPAGRE-CEPA, o pouco que havia sido colhido em setembro já indicava que o trigo apresentava sinais da influência do clima. A gente está no início da colheita agora. As áreas que estão sendo colhidas, a qualidade do grão, nesse momento, não tem apresentado um bom aspecto, né? Ele tem apresentado muito problema de doença do grão, né?
principalmente Gibberella, em função das condições climáticas. A fase de enchimento de grão ocorreu nesse período aí dos últimos 30 dias, onde a gente está com uma alta incidência de chuvas, né? Algumas geadas tardias, e também o baixo número de horas de sol, né, uma baixa luminosidade. Isso impacta diretamente no enchimento de grão, na fase final do desenvolvimento da planta. As consequências disso devem ser uma redução na produtividade média do trigo no estado. Ainda não podemos avaliar o quanto, né? Tanto que as nossas estimativas até o momento estão apontando um crescimento em comparação à safra passada. Mas em comparação à estimativa inicial, a gente acredita, para essa safra, a gente acredita que vai haver uma redução na produtividade média. O trigo é uma das apostas dos produtores catarinenses para cultivar no inverno. A área plantada no estado agora é a maior da história, como destaca o engenheiro agrônomo João Rogério Alves. A nossa área está crescendo bastante, né? Estamos plantando aí cerca de 137 mil hectares, que é uma área muito expressiva, um recorde aí dos últimos 10 anos, tranquilamente, né? Até mais. Então a gente está tendo uma boa aceitação do nosso produtor com relação a culturas de inverno, né, com destaque para o trigo. O cenário para outros grãos indica que o arroz terá leve retração da produtividade, mas isso porque o ciclo anterior registrou uma produtividade acima da média. Já o feijão deve ter queda de 4% na área plantada, reflexo da migração cada vez maior dos produtores para o plantio de milho e soja, como explica João Rogério Alves. Principalmente agora que os preços do feijão deram uma recuada, né? E na hora de plantar, de jogar semente na terra, o produtor faz conta, né? A soja está com uma rentabilidade muito maior, é uma planta mais resistente a eventuais estiagens, né? E com uma garantia de receita para o produtor. O Boletim Agropecuário de outubro, divulgado pela Epagri-Cepa, aponta ainda para a expectativa de aumento na produtividade do alho e de quedas nas exportações de frangos e suínos. Também preocupação com relação à rentabilidade da atividade leiteira, que já não tem sido vantajosa para muitos produtores. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. O preço do leite pago aos produtores catarinenses caiu 28% em 2 meses. O valor apresenta tendência de queda após alta histórica atingida entre junho e agosto. O preço pago aos produtores de Santa Catarina pelo litro de leite acumula uma queda de 28% em 2 meses. O valor que atingiu o pico histórico de R$ 3,51 em agosto caiu para R$ 2,46 em outubro. O movimento na economia do setor é percebido pelos consumidores catarinenses, que chegaram a encontrar o produto por mais de R$ 7,00 nos supermercados e agora compram por cerca de R$ 4,00. Na próxima semana será realizada a reunião de outubro do Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite do Estado, o Conceleite, que irá fixar novos valores de referência na negociação da matéria-prima. O analista de socioeconomia da Epagri, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, Tabajara Marcondes, projeta. Penso que essa reunião vai definir um pouco melhor o cenário para o final do ano. Neste momento, o que se desenha é um cenário entre estabilidade e nova queda. Depois da reunião de setembro, o mercado de lácteos ainda seguiu numa trajetória de queda. Então, por isso, a análise que a gente faz no boletim é que provavelmente aquele preço que foi projetado para setembro, na reunião do mês passado, não se confirmará e provavelmente o preço de referência de outubro deve ser um pouco abaixo do mês de setembro. O que explicava a elevação de preços que houve aí a partir de março, abril, e cujo pico, no caso do atacado, foi o mês de julho, e para os produtores no mês de agosto, ela se explicava por um período da entre-safra da produção nacional de leite, né? O cenário mais provável era que, à medida que a produção fosse se recuperando, aquele quadro de mercado se alterasse, tanto no atacado quanto os produtores. Após uma elevação na produção leiteira nos últimos meses, o momento é de reequilíbrio, como analisa o presidente do Sindileite, Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados de Santa Catarina, Selvino Giesel. Agora nós estamos
começando uma diminuição da produção. Provavelmente em outubro nós tenhamos aqui, por conta de bastante chuva que a gente está tendo agora, o fim da passagem de inverno e a passagem de verão que ainda não chegou, nós temos aí uma diminuição na entrada de matéria-prima. Com a menor oferta, poderemos ter aí uma equalização, um equilíbrio nos preços. Esperamos nós um pequeno aumento, essa é a nossa esperança, não sei se isso vai acontecer, porque esse aumento de preço aí vai estimular o produtor. Nós temos que entender que se o produtor estiver desestimulado, ele vai diminuir a produção e logo aí adiante a gente vai ter escassez de matéria-prima. Santa Catarina tem cerca de 24 mil produtores comerciais de leite. A produção deve atingir 3 bilhões de litros em 2022, movimentando cerca de 7 bilhões de reais somente com a geração da matéria-prima. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. A empresa Master embarcou neste mês o primeiro container de carne suína para o Japão, mercado com várias exigências sanitárias, rígidos requisitos de qualidade e padrão de produtos, sendo um dos maiores desafios quando se trata de mercado externo. A iniciativa foi possível após a unidade de videira da Master ter atendido a todas as especificações técnicas necessárias para a habilitação da exportação. Entre os itens avaliados estavam as políticas de bem-estar animal, o cumprimento do protocolo sanitário exigido pelo país e o processo de rastreabilidade. O gerente industrial Moacir Balbinotti enfatiza que se trata de um primeiro embarque com cortes específicos de acordo com a demanda do cliente e destaca que essa conquista é fruto de todo o trabalho realizado em cada etapa da cadeia produtiva. O CEO da Master, Mário Fachin, aponta que a empresa repete o feito de 2015, quando embarcou seu primeiro container de produtos in natura com destino ao mercado asiático. A conquista abriu novos horizontes para a empresa, que atualmente soma habilitações em diversos países. RBV Agro. 17 de outubro foi o Dia da Agricultura, data que celebra uma das atividades mais antigas da humanidade, a arte de cultivar a terra, tirando do campo os alimentos essenciais. Pois é, já passou um pouquinho da data, mas vale esse registro, né? Porque aqui no nosso estado, em Santa Catarina, o agronegócio responde por cerca de 30% do PIB estadual e mobiliza o trabalho de mais de 100 mil famílias de agricultores. Santa Catarina, com apenas 1,1% do território brasileiro, é o maior produtor nacional de suínos, cebola, pescados, ostras e mexilhões, segundo maior produtor de tabaco, palmito, aves, pera, pêssego, alho e arroz, e o quarto maior produtor de uva, cevada e leite. As atividades agropecuárias no estado respondem por praticamente 30% do PIB estadual, como destaca Luiz Torezan, analista de socioeconomia da Epagri-Cepa. O PIB da agricultura de Santa Catarina, considerando só a parte primária, ele é responsável por quase 6% do valor adicionado por todos os setores. Então, se considerarmos só a parte do setor primário, ele já tem um percentual bastante importante na economia de Santa Catarina. Agora, acrescenta isso todo o processo de transformação e o comércio que está baseado na agropecuária, aí nós chegamos ao PIB, que ele é estimado, não tem cálculo preciso ainda, mas entre 25% e 30% da economia catarinense. O agronegócio é considerado o carro-chefe da economia catarinense. Em Santa Catarina, as agroindústrias empregam mais de 60 mil pessoas de forma direta e contam com 55 mil famílias integradas no campo. Essa produção catarinense, sustentada na agricultura, é exportada para mais de 150 países. Em 2021, 67% das exportações totais foram do agro, de todas as cadeias do agro. Então, só para você ter uma ideia do tamanho disso, em 2022, agora, considerando os 9 primeiros meses do ano, o agro já atingiu quase 6 bilhões de exportação. E nós devemos fechar o ano aí ao redor de
7 bilhões exportados pelas cadeias do agro. No estado existem mais de 180 mil propriedades rurais que contribuem de forma efetiva para os indicadores econômicos positivos do agronegócio. Luiz Torezan, analista de socioeconomia da Ipagri-Cepa, explica que 80% das propriedades são de agricultores familiares, que garantem a Santa Catarina uma agricultura familiar entre as mais fortes e organizadas do país. E é esta agricultura que produz a maior parte do setor de carnes, de grãos e dos alimentos no estado. Nós estamos falando de 500 mil pessoas que são empregadas na agricultura, e a agricultura familiar tem um percentual aí acima de 70% para a geração desse emprego. Dentre os estados em que a agricultura familiar é importante, Santa Catarina está entre os que têm maior importância. O presidente da FAESC, a Federação da Agricultura no Estado, José Zeferino Pedroso, considera que a limitação territorial é o único impeditivo ao aumento da produção agrícola catarinense. Destaca o trabalho do agricultor, que, segundo ele, é o mesmo que planta e que cria animais de pequeno porte, como aves e suínos. E o presidente da FAESC comemora a redução do êxodo rural em Santa Catarina. Então nós temos que reconhecer e dar os parabéns para o produtor catarinense, que apesar das limitações de espaço físico, tem esse diferencial da estrutura familiar do nosso produtor. Hoje nós vemos que o êxodo rural ele está se invertendo. Nós, graças à oportunidade de ganho no interior, muitos filhos de produtores retornaram para seus locais de origem, e outros que estavam crescendo estão conscientes e permanecem na propriedade. E isso tem dado uma força particular para o desenvolvimento da nossa agricultura. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. Ponto final na edição de hoje do RBV Agro. Na semana que vem nós vamos falar sobre maçã, sobre morcegos e uma entrevista com o deputado federal eleito aqui pela região, Valdir Kubalkini, que promete defender as bandeiras do agro agora na Câmara Federal em Brasília. Bom final de semana a todos, bom domingo de eleições e não deixe de votar, né? Exercer o seu direito de escolher os governantes do nosso estado e do nosso Brasil. E principalmente, vote consciente. Tchau, até semana que vem. Bom voto, pessoal. Até semana que vem. Até a próxima. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.